capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Vai ser o texto base da nossa reflexão de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos refletir sobre esse trecho da palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Eu louvo a Deus. Ontem nós tivemos ali um encontro com toda a liderança, um tempo juntos. Foi bem especial. Também tivemos ontem uma reunião com o Ministério Infantil da igreja. O Ministério Infantil esteve reunido ontem à tarde. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Assim, eu louvo a Deus. A igreja é algo maravilhoso e lindo. Eu acho que a igreja ela tem um caráter cristão que é fora da compreensão humana. Várias pessoas reunidas aqui e discutindo como que a gente pode melhorar, como que a gente pode abençoar mais as crianças da igreja, sendo que ali pessoas do Ministério Infantil nem filho tem. Tem outros que já têm filho grande, outros têm filhos adolescentes, um ou outro tem filho pequeno, mas todos estão pensando nos seus filhos, em abençoar os seus filhos. Então eu louvo a Deus, assim, me gera muita gratidão no meu coração. Fiquei vendo ontem a reunião da liderança, né? O pessoal dos líderes, os líderes de grupos, de homens, de mulheres, de casais. E é interessante porque se você falar o que eles ganham com isso, eles ganham as bênçãos de Deus, porque eles estão servindo ao Senhor. Fala assim, pastor, eles estão ganhando alguma coisa? Eles gastam, eles investem, eles compram apostila, dão lembrancinha, se organizam, vêm, comparecem, se empenham, motivos, comprometem. A igreja é linda por causa disso, é gente que serve. E por que serve? Porque ama Jesus. A gente serve porque a gente ama Jesus. Amém, igreja? É por amor a Cristo. É por amor a Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 17 ao 22, que diz assim: Daí em diante, Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com o seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, os seguiram. Imediatamente os seguiram. Eu queria chamar a sua atenção nesse momento. A gente tem aqui várias personagens que o texto nos apresenta. Você tem o chamado dos discípulos, o próprio Jesus. Você tem Simão Pedro. Você tem André. Você tem Tiago. E você tem João. E eu queria chamar a sua atenção para a figura de João, um discípulo de Jesus, um discípulo que tomou uma decisão nesse dia, uma decisão que mudou toda a sua vida. E a gente diz no dia a dia, a gente tem um termo quando a gente quer destacar uma pessoa, principalmente se for homem, é muito comum, usual esse termo para homens. Quando você tem um cara que está em destaque, a gente olha para essa pessoa e fala assim: esse é o cara. Esse é o cara. Para dizer, olha, ele tem um diferencial em relação às circunstâncias e às pessoas. E a gente tem alguns termos, e nós utilizamos termos do dia a dia para destacar pessoas. Pessoas que têm um certo diferencial. Põe para mim, por favor. Sumiu?
Rapaz, sumiu. Ele está na área de trabalho, tá? Achou? Está na área de trabalho, se sumiu daí. Tá, vocês me avisem a hora que colocar, por favor. Então nós utilizamos alguns termos. Por exemplo, quando a pessoa é diferenciada. E o que acontece com a pessoa diferenciada? A pessoa diferenciada é aquela que faz aquilo que ninguém faz. Ninguém faz igual. Então, eu fui sexta-feira buscar o meu filho lá no campeonato, eles iam jogar o último jogo. E eu assisti o jogo dele, depois teve mais um jogo e eu assisti o segundo jogo. E tinha um menininho lá, que ele era diferenciado. Fazia o que ninguém fazia. Gente diferenciada. Acima da média. A gente tem aí no mundo futebolístico, para os homens que gostam, várias pessoas diferenciadas. Você tem ali o Messi, foi o melhor jogador do mundo não sei quantas vezes. Você tem na história do futebol brasileiro o Ronaldo, Pelé, Ronaldinho. Tem Cristiano Ronaldo, português. Tem Romero do Corinthians, que joga muito. Não, né? Não é. Não é. Não foi ainda, irmãos? Tá na tela, viu, Tiago? Tá na tela da área de trabalho. Gente que faz diferente. Foi? Aí, agora sim. A minha pergunta é, o pessoal daqui me enganou ou foi o pessoal da mesa que me enganou? Vou falar, hein? Outra questão que gera o diferencial são os resultados. Por exemplo, na empresa que você trabalha, uma das coisas que são extremamente importantes são aquelas pessoas que dão e geram resultado para a empresa. É gente que dá muito resultado, gente que não tem o diferencial, mas sabe fazer aquilo que faz. Produz, gera os resultados do dia a dia. Você tem gente que é diferenciada pela sua relevância, que entra em destaque por causa da relevância. E o que é relevância? É gente que nos ajuda a nos localizar. Porque quando a gente fala, aí foi, maravilha. Gente, eu demoro tanto para fazer isso, a hora que eu faço, vocês somem. Obrigado, Evandro, obrigado. Obrigado, Tiago, Clério. Aqui, maravilha. Aqui. Gente que é relevante. E é interessante, porque quando a gente fala da pessoa que tem o diferencial, quando a gente fala da pessoa que dá os resultados, a gente fala sobre uma pessoa que tem qualidade. Mas quando a gente fala sobre o referencial, a gente não está só se voltando para as qualidades da pessoa, que ela se beneficia disso. A gente está falando de algo do qual nós nos beneficiamos. Porque uma pessoa relevante é uma pessoa que nos ajuda a encontrar o caminho, a ter uma direção. Nos ajudam a nos localizar. A maior referência de uma pessoa assim é aquela ideia da frase, nunca demita quem bate o tambor. Você já ouviu essa frase? É antiga. E qual que é a ideia dessa frase? Naqueles barcos antigos, você tinha uns remadores. E eles iam remando. Só que para que o barco fosse numa reta, ele não girasse, as pessoas tinham que ter um ritmo. Então você tinha o cara que tocava o tambor. E o cara que tocava o tambor, era ele o responsável para o barco ir reto. Pela direção do barco. E a pessoa relevante é a pessoa que bate o tambor na vida. É gente que quando entra na nossa vida, deixa a gente à vontade, a gente encontra o norte, a gente fica mais certo do caminho que a gente está seguindo. Você tem também pessoas que são exemplos. Aqui, o exemplo. Quem é aquele que é o exemplo? São aquelas pessoas que passaram por muitas coisas e superaram. Não desistiram. São sinônimo de persistência. Se tornam um exemplo para a nossa vida diante das dificuldades, diante das circunstâncias. Tem gente que tem a característica da admiração. São aquelas pessoas que admiram umas às outras. E é interessante porque casais que se admiram é muito bonito de ver.
Você tem um marido que admira a sua esposa, uma esposa que admira o seu marido, é bonito de ver. Os filhos que admiram os pais, olham para os pais e dizem: eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe quando eu crescer. E você tem uma última virtude, uma última característica, que é o respeito. É diferente da admiração. Na admiração há um desejo de viver junto, de ser como. Mas no respeito há um reconhecimento de qualidades, que não necessariamente demanda um desejo de viverem juntos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente precisa entender que a gente precisa adquirir algumas características na vida. Quando eu olho para o texto de Mateus, capítulo 4, dos versos 17 ao 22 que nós lemos, eu vejo Jesus chamando discípulos comuns, pescadores, sem grande notoriedade, mas que foram transformados para se tornarem pescadores de homens, pessoas que foram chamadas para mudar a vida, pessoas que foram chamadas para viver uma vida abundante, pessoas que foram chamadas para fazer diferença. Esse chamado a esses homens nos ensina o que é necessário para sermos pessoas que fazem a diferença, pessoas em destaque. E o objetivo aqui hoje não é o desejo pelo destaque em si, mas o fato de entendermos que quanto mais nós tivermos Deus na nossa vida, quanto mais abrirmos as portas para a presença de Deus, mais as coisas vão acontecer e mais relevantes nós seremos nessa vida, mais importantes, mais respeitosos, mais admirados. Por quê? Por causa da presença de Deus na nossa vida. É a presença de Deus que faz toda a diferença. Como disse John Stott, o chamado cristão não é uma jornada para a autopromoção, mas um convite para o serviço. Não é sobre eu estar em evidência, mas é sobre promover o reino de Deus, é sobre servir a Deus, é sobre falar desse reino, é sobre anunciar às pessoas que há um reino e esse reino precisa ser conhecido. E Jesus, quando chama esses homens, ele vai dizer assim: olha, eu quero dizer para vocês que eu não quero que vocês sejam apenas pescadores de peixes, mas eu quero convidar vocês para uma nova etapa da vida, onde vocês vão descobrir um potencial e uma dinâmica que vocês nunca imaginaram. E dentre esses homens estava um chamado João. João foi um homem impressionante. João talvez tenha sido um dos discípulos mais impressionantes de todos, mais impressionante de todos, porque ele foi esse rapaz que foi relevante demais, foi importante demais, tanto na vida de Jesus como na vida dos outros discípulos. Por que João foi esse homem relevante? Pelo seguinte: eu quero só trazer alguns exemplos do destaque de João. Em primeiro lugar, João era o apóstolo mais novo. E olha que coisa interessante, quando a gente fala de João, esse chamado ao discipulado, João era o filho mais novo, ele era o apóstolo mais novo. E João, ele não tinha nem 30 anos de idade, porque assim, no mundo dos judeus, com 30 anos de idade você tinha condições de opinar. A sua palavra já valia muita coisa. Enquanto você não tinha, a sua palavra não tinha grande valor, porque você ainda não tinha experiência. A experiência é muito importante. A experiência é fundamental. Hoje a gente desvaloriza muito a experiência, mas naquele tempo se valorizava muito a experiência de vida. Então, quando você chegava aos 30 anos, significava que ali, nos 30 anos, você já tinha vivenciado muitas coisas e agora a sua fala, ela tinha uma força maior. Só que João, ele tinha 24 anos. Ele ainda não tinha essa condição. Mas a fala dele era muito importante entre os discípulos. Você tem também outra característica de João, que ele foi o discípulo mais longevo. João, ele viveu 94 anos. 94 anos. Já pensou viver 94 anos? Tem um pessoal aí que está chegando bem aos 94 anos. Porque a maioria dos apóstolos morreu cedo.
Alguns morreram, alguns foram mortos no caso. João não, ele morreu na ilha de Patmos, apesar de dizer a história que tentaram matar João e não conseguiram. Mas ele morre no final da sua vida na ilha de Patmos. Mas com 90 anos, olha que interessante, quando João tinha 90 anos, o que ele faz? Ele lá em Patmos escreve a carta de Apocalipse. O que eu quero mostrar com isso? João era um homem tão impressionante que aos 90 anos ele estava entregando. A gente chega nos 50 já não quer entregar mais nada. Tem gente que com 30, se pudesse aposentar, já estava aposentado, não é verdade? Olha, fiz 40 anos, será que já pode se aposentar? Será que já deu tempo? Não, não deu, e agora vai ter que trabalhar bastante. Tem muito tempo ainda para viver e muita coisa para experimentar ainda. Mas essa sensação de que será que a gente pode parar por aqui? Tem gente que chega ali nos 70 anos e fala assim, não quero fazer mais nada. Não, tem muito para entregar. A ideia da vida, de uma vida relevante, é que a gente sempre sabe que tem muito a entregar. Seja com 90, seja com 100. Só que é diferente. As etapas são diferentes, as entregas são diferentes. Você vai ter outra característica de João, que João, ele foi um dos líderes da igreja cristã. E é interessante, porque se você pensar de certa forma, João é um dos líderes do maior movimento espontâneo que já houve no mundo. A formação da igreja cristã é um movimento espontâneo. E João é um dos líderes desse movimento. Outra característica de João é que ele é o terceiro maior escritor do Novo Testamento. O primeiro, como você já deve identificar, apóstolo Paulo. O segundo, você vai ter Lucas. Lucas que escreve o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, mas também o livro de Atos, que é um livro denso, é um livro comprido. Mas depois vem João, que escreveu o livro de João e as cartas de João. E o Apocalipse de João. Então João ele tem uma ênfase, ele tem uma importância dentro do ambiente cristão. E também João é aquele discípulo caracterizado como a quem Jesus amava. Por quem Jesus tinha uma proximidade. Alguém que era importante no ministério de Jesus. João, ele era o discípulo que chamava a atenção de Jesus. Porque uma coisa é você ter destaque diante do seu filho, diante do seu amigo, diante do seu cônjuge. Mas uma coisa é você ter destaque diante do mestre. E João, ele tinha um lugar especial. Pastor, por que você está falando tanto de João? Eu estou querendo lembrar você que aquele pescador que foi chamado um dia por Jesus, que tinha uma rotina comum, como qualquer trabalhador, um dia ele foi chamado, foi retirado de uma rotina comum para ser um homem extremamente importante para a história do cristianismo. Alguém que foi tirado do seu ambiente comum para ser colocado num outro ambiente, onde nesse outro ambiente ele seria extremamente relevante, importante, ele seria extremamente utilizado nas mãos de Deus. Porque o que eu estou querendo dizer para você aqui nessa noite é que Deus ele quer te tirar de alguns ambientes, Deus ele quer tirar da sua mente algumas limitações para que você possa experimentar coisas muito maiores, coisas que vão trazer sentido para a sua vida. Amém, igreja? E a gente precisa abraçar essas coisas, a gente precisa abraçar essas características, a gente precisa entender o que esses discípulos entenderam. Nós precisamos viver aquilo que João viveu. E eu quero falar sobre características de pessoas que acabam se destacando. Não, e eu estou dizendo assim, não é sobre destacar ou estar ou se autopromover. Eu estou falando sobre pessoas que se tornaram relevantes no reino de Deus. Então eu vou refazer essa frase. Eu quero falar sobre características de pessoas que são relevantes para o reino de Deus. E aí a primeira característica que eu vejo na vida de João é coragem para mudar o que precisa ser mudado. Porque assim, o texto vai dizer que Jesus pregava. Jesus estava pregando e ele dizia: arrependam-se, porque é chegado
Porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se. E a ideia do arrependimento bíblico tem o teor da conversão, da mudança de rumo. Não é sobre aderir a uma religião, não é sobre vir domingo após domingo na igreja, não é sobre frequentar domingo, quarta. Se você tem a possibilidade, se isso faz parte, se isso abençoa a sua rotina, se isso traz crescimento para a sua espiritualidade, ótimo. Mas não é exatamente sobre isso, não é só sobre isso. É sobre você ter uma mudança concreta na sua vida, é sobre você tomar decisões que implicam em mudanças profundas no seu dia a dia. Sobre refazer as rotas da vida, sobre buscar uma espiritualidade mais profunda, sobre sair da superficialidade, sobre sair das ações visíveis e entrar num conceito mais invisível, mais profundo, mais espiritual, de relacionamento, de intimidade, de maturidade com Deus. É sobre refazer a rota. Quando Jesus ele chama os discípulos, inclusive João, eu quero fazer de vocês pescadores de homens, portanto me sigam. O que esses homens fazem na hora? Eles seguem. É simples assim. Esses homens abrem mão de tudo que têm e seguem. E vão viver uma vida nova, por mais difícil que pareça, por mais complexo que seja. Não, mas se eu abrir mão disso aqui, talvez eu não tenha sustento amanhã. É a mesma coisa quando a gente vai mudar de área profissional. A gente diz assim, bom, se eu abrir mão dessa área para migrar para essa, pode ser que eu fique um tempo sem o dinheiro que eu preciso, sem o sustento que eu necessito. É difícil mudar de área. Mas aí de repente passa-se o tempo, você faz as mudanças e você fica feliz. E você fala, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Não foi fácil, mas foi a melhor. Porque agora eu estou vivendo uma etapa muito melhor. Eu tenho uma condição melhor. Eu vivo mais satisfeito com as decisões que eu tomo. É sobre esse refazer as rotas da vida. Eu preciso dessa mudança. Eu preciso de um arrependimento que gere mudança no meu coração. Eu preciso de um reconhecimento do meu erro para que eu possa tomar novas decisões que mudem a rota da minha vida. Então, quando a gente olha para João e para os discípulos, eles tomam essa decisão. A gente precisa tomar essa decisão o tempo todo, todos os dias. Por exemplo, relação com o seu filho, com a sua filha não está boa. As coisas não estão acontecendo. Relação com seus pais está complexa, difícil. Mude sua rota. Muda a forma. Muda a forma, não vai fazer do mesmo jeito, muda o jeito. Refaça a rota na relação com seus filhos, refaça a rota na relação com o seu cônjuge. As coisas não estão boas no seu casamento, refaz essa rota. Leva para sair, irmão. Em nome de Jesus, meu irmão, leva a tua esposa para sair. Pelo menos, no mínimo, uma vez por mês. No mínimo. Por que eu estou falando isso? Porque tem homens que não levam mais a sua esposa para sair. Não, pastor, não tenho dinheiro. Mas quando vocês namoravam e você também não tinha dinheiro, você levava. Até na pracinha você levava. Ficava lá sentado vendo estrela na pracinha. Olha que maravilha. Vi estrela. Olha aquela lá. Olha, linda aquela estrela. E aquela outra, maravilhosa. Ali deve ter uma, né? Deve ter, mas não dá para ver, né? E assim, ficava lá gastando tempo. Tomava sorvete. Lembra do sorvete americano? Levava lá, tomava sorvete americano, aquele que escorria no braço. Ficava lambendo o cotovelo, né? Ele tomava qualquer coisa, tomava tudo. Aí o tempo vai passando, vai se afastando um do outro. Já não almoça junto, já não janta junto. Já mal se vê. A hora que vai dormir, um fica ali assistindo televisão e o outro vai para o quarto. Nem para dormir dormem juntos mais. Não tem mais aquele tempo em conjunto. Ah, irmão, depois reclama que as coisas não estão bem. Lógico que não estão bem, vocês estão se distanciando. Leva a sua esposa para sair. Minha irmã, leve seu marido talvez. Se tiver que ser você, leva você ele. Mas leva.
Mudem as rotas. Refaça a rota da sua empresa. Refaça a rota profissional. Mas mude as coisas. Comece a descobrir para onde você vai, porque se você não ir para uma diretriz clara diante de Deus, você vai parar em qualquer lugar. Quem diz isso é o Sêneca. Sêneca vai dizer: nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. Se eu não sei para onde eu vou, eu fico na dúvida sobre todos os ventos. E eu paro em qualquer lugar da vida. Mas quando eu sei que Deus tem um propósito claro, e eu começo a ouvir a voz de Deus, e eu começo a me arrepender dos meus maus caminhos, e a buscar os caminhos dele, então eu começo a seguir rotas mais claras, e Deus começa a me levar a lugares mais excelentes, e a minha vida começa a produzir frutos benditos que o Espírito Santo de Deus, Ele produz na minha vida e através das nossas vidas. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer produzir novos frutos na minha e na sua vida. Amém, igreja? Ele tem que produzir. Eu preciso mudar. O tempo está passando, eu tenho as mesmas reclamações. O tempo está passando, eu tenho o mesmo rancor. O tempo está passando, eu tenho a mesma amargura. Para com isso, irmão. Quando você vai sair disso? Faz 10 anos, está com a mesma angústia. Pelo amor de Deus, resolve isso em nome de Jesus. Faz 20 anos que eu não converso com a minha irmã. Vai lá e resolve isso em nome de Jesus. Mas você não conhece ela. Eu não conheço. Não estou falando que ela tem que entrar na tua casa. Eu estou dizendo que você precisa acertar isso no seu coração. Porque tem uma hora na vida que a gente precisa começar a acertar as coisas. Eu não piso mais na igreja que eu frequentar, porque lá na igreja tem um irmão que eu não posso olhar para a cara dele. Pelo amor de Deus, poupe-me disso. Crianças espirituais que ficam ali brincando e não crescem. Sabe, irmão, a gente precisa começar a resolver essas coisas. A gente precisa começar a crescer. A gente precisa começar a falar assim: Senhor, eu quero seguir o teu vento, o vento do Espírito que me leva para um lugar excelente. Foi Bonhoeffer, teólogo alemão também, que disse: a graça barata é inimiga mortal da nossa igreja. A graça barata é a pregação do perdão sem exigência de arrependimento, porque no fim das contas nós precisamos não só falar do perdão, nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos de fato nos arrepender, mudar as rotas da vida. Em segundo lugar, uma outra característica que nós precisamos trazer para a vida é a humildade para somar. Porque uma característica de João é que João, em momento algum da sua vida, ele tem a preocupação em ser o ator principal. Eu preciso ser o personagem principal de todas as séries que eu vou viver. Eu preciso estar sempre em evidência. Eu preciso sempre aparecer. Eu preciso sempre estar em destaque. Porque a verdade é o seguinte: quem acha que está em destaque, quem busca o destaque, não entendeu. Porque uma pessoa relevante nas mãos de Deus, ela não está preocupada com isso. Ela vai ter momentos em que ela vai estar em evidência e outros momentos não. Você sabe qual que é o maior exemplo disso? Filipe. A Bíblia diz que Filipe, em determinado momento, está pregando para uma multidão. A multidão está ali, se convertendo, vivendo momentos espirituais maravilhosos. De repente o Espírito Santo tira ele de lá e leva ele para o deserto. E lá no deserto ele tem que pregar para um eunuco que está passando. É o cara que sabe estar em evidência, mas é o cara que sabe também cumprir o seu papel com um só. Uma vez eu estava vendo um pastor, esses pastores aí que tem programa de televisão, programa de rádio, programa não sei o que lá das quantas. Uma vez, isso aí faz acho que deve fazer uns 8 anos já. Mas eu tenho essa imagem. Uma vez apareceu, ele estava chorando. Aqueles vídeos de YouTube, né? Ele está chorando, dizendo assim: me ajuda, você precisa me ajudar, porque a obra de Deus não pode morrer.
Eu tenho que pagar não sei quantos milhões do programa de rádio e nós não temos o dinheiro. E eu fiquei pensando sobre isso. E ele chorava. Se você não me ajudar, esse programa de rádio vai morrer. E no fim das contas, acho que até morreu. Eu não sei se era programa de TV ou de rádio. Mas assim, irmãos, se você falar assim, o que você acha? Eu acho que tem coisas que na vida, elas devem morrer em algum momento. Porque a gente se apega a elas. A gente só fala, o meu ministério só acontece se eu estiver numa igreja grande. O meu ministério só acontece se eu estiver na televisão. O meu ministério, Deus só está agindo se eu estiver em evidência. Não, Deus não depende de você, Deus depende dele. A bênção de sermos usados por Deus é o que a gente precisa se alegrar, mas tudo depende dele. Irmãos, eu vou ser muito sincero com vocês. Se Deus me tirar daqui amanhã, Ele pode colocar alguém muito melhor que eu aqui, que termine essa obra rapidinho. Que vai saber levar a igreja para terminar isso aqui rapidinho. Muito mais rápido do que eu imaginava. Muito mais rápido do que você imaginava. E daqui a pouco tem 4 cultos aqui, ao invés de 2 por domingo. Porque assim, não é sobre quem, tudo se baseia nele, é tudo em Deus. Tudo está firmado naquele que pode todas as coisas. Nós somos coadjuvantes dessa história. E João sabia disso. Quem que estava no barco? Pedro, Tiago e João. Ele está sempre lá atrás. Tinha lá 3 discípulos no barco. Pedro, Tiago e João. Tinha um pessoal lá em cima do monte. Quem que é? Tá, Pedro, Tiago e João. Tinha um Bartolomeu, tinha Tiago, o filho de Alfeu, e tinha João. E João nunca se preocupava com isso. Porque João se preocupava em evidenciar Cristo na vida dele. Sabe quem se preocupava em evidenciar? Sabe qual? Vocês vão saber facinho. Qual discípulo que estava sempre buscando estar em evidência? Quem? Pedro. Pedro é muito interessante. Jesus fala assim, olha, quem dizem ser o filho do homem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim, eu vou precisar morrer. Não vai morrer porque eu não vou deixar. Aí Jesus olha e fala assim, aparta-te de mim, Satanás. Aí em determinado momento, Jesus traz uma dura palavra, a multidão abandona ele, Jesus olha para os discípulos e fala assim, e vocês não vão embora? Pedro já responde, fala assim, não vamos embora porque só tu tens as palavras de vida eterna e vamos te seguir. Em determinado momento eles vão numa cidade, pregam o evangelho, não são bem aceitos, saem da cidade desanimados, aí Pedro chega até Jesus e fala assim, vamos orar para que Deus derrame fogo dos céus e consuma essa cidade. E Jesus fala, calma. Ele está sempre lá entrando. O dia que os soldados vêm prender Jesus, ele tira a espada e pá na orelha do soldado. Ele é rápido. Intempestivo. Conhece gente assim? Que age assim, A hora que assusta já reage. Esse é Pedro. Pedro está sempre em evidência. Mas no dia que Jesus se assentou à mesa com os discípulos, ele falou assim, olha, um vai me negar, o outro vai me trair. Pedro já se antecipa, eu jamais te trairia. Jesus olha para ele, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele fica, não vou. Vai sim. Ele acha que ele não vai. A Bíblia diz que quando o galo canta, ele já tinha negado pela 3ª vez. E ele consegue, de alguma forma, cruzar os seus olhos com o olhar de Jesus. Jesus já judiado, cansado, o vê de longe. E a Bíblia diz que Pedro chora um choro amargo naquele momento. Porque ele sempre quis estar em evidência. E ali ele descobriu que ele não era tudo isso que ele imaginava. E na hora da crucificação, ele não estava lá. Mas qual discípulo estava presente na hora da crucificação? João.
Tanto que Jesus, crucificado, ele olha para João e diz assim: João, eis aí a sua mãe, falando da mãe do próprio Jesus. Mãe, eis aí o seu filho, dizendo: cuidem um do outro. Ele confiava em João. A gente precisa ser mais generoso com o outro. Eu não preciso estar em destaque, eu preciso dar espaço para minha esposa, eu preciso dar espaço para o meu filho, dar espaço para a sua filha crescer, em nome de Jesus. Tem mãe que não deixa a filha crescer. A menina tem lá 15 anos, não sabe fritar um ovo, não sabe fazer uma comida, não sabe se virar. Seu filho tem 25 anos, não sabe fazer um pão na chapa. E ele quer morar fora. Aí quando ele começa a falar alguma coisa, vem o pai, interrompe e termina a fala. Sabe gente que não deixa nem o outro falar? Marido e mulher. O marido começa a contar uma história, ele fala assim: então um dia eu estava lá. Ele estava lá. E aí ele fez isso, fez aquilo, e aconteceu um monte de negócio. E ela nem estava. Ela termina de contar a história que ela nem estava. Tudo que vai falar é interrompido. A gente tem que dar espaço para o outro, ser generoso para que o outro apareça. Irmão, coloque a tua esposa em evidência em muitos momentos da sua vida. Coloque os seus filhos em evidências. E esposa, coloque o seu marido em evidência. Seja generoso. Mas acima de todas as coisas, coloquemos Cristo em evidência, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus das nossas vidas. Foi C.S. Lewis que afirmou: a humildade não significa pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. A gente precisa ser mais generoso, pensar mais no outro. Foi também Timothy Keller que disse: a humildade do Evangelho significa que eu não penso menos de mim mesmo, mas eu penso menos em mim mesmo. Ou penso em mim menos. É sobre isso. E, para terminar, terceiro lugar, sabedoria para viver a vida como Deus quer. Porque a gente precisa buscar isso. Quando os discípulos decidem seguir ao Senhor, o que eles estão fazendo? Dizendo justamente isso: eu não quero mais viver a minha vida do meu jeito, mas eu quero viver a tua vontade. Isso é sabedoria. Porque se eu viver apenas aquilo que eu quero, eu vou deixar de experimentar coisas muito maiores, porque o meu mundo é muito pequeno. Gente, meu mundo é muito pequeno. Pensa comigo, os seus pais, eles queriam conhecer o mundo inteiro? Eles sonhavam: não, eu quero um dia conhecer o mundo inteiro. Não que nada. O que seus pais queriam? O que os nossos pais queriam? Se estabelecer, viver uma vida boa e terminar bem. Mas as gerações vão passando, e é interessante, eu acho bonito, quando um filho, uma filha, isso aconteceu com vocês? Sua filha falava assim: eu quero morar fora do Brasil. Acabou de mudar, não foi para fora do Brasil, foi lá para o sul, para a região mais do sul, mais ao sul. Esse desejo de conhecer coisas maiores, de ver a vida de uma forma maior. Às vezes a gente está tão preso, a nossa vida é Marília, a gente não pensa nada fora dessa cidade. A gente está sempre preso às coisas aqui, a gente só pensa no nosso gueto, a gente pensa na nossa vida pequena, e de repente Deus precisa abrir, ampliar os nossos horizontes para que a gente possa viver coisas muito maiores. Às vezes a gente está tão focado naquilo que a gente já viu, naquilo que a gente sabe como é. Eu sei pescar, eu sei pegar peixe, eu sei limpar um peixe, eu sei fritar um peixe, eu sei. E aí Deus fala assim: mas chega de peixe. Vamos ser pescador de homens. Vamos viver uma vida que vocês não experimentaram ainda. Vamos viver realidades que vocês ainda não viram. Porque, como diz a palavra do Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os seus olhos não viram ainda, seus ouvidos não ouviram aquilo que Deus tem preparado para você. Creia nisso, creia que há coisas maiores. E quando eu falo coisas maiores, eu não estou falando sobre sucesso, eu não estou falando sobre dinheiro, eu estou falando sobre relevância para o reino de Deus. Há desejos e planos que são nossos, mas há aqueles que pertencem a Deus.
e são muito maiores do que a gente pode imaginar. Que Deus nos dê sabedoria para que venhamos a alcançar tudo isso, para que a gente possa entender e encontrar a verdadeira força, e a nossa força está em Deus. É o que disse A.W. Tozer, quando ele afirma: o homem que se rende totalmente a Deus não se torna passivo, mas encontra a sua verdadeira força, porque a nossa força está em Deus. Quando você se coloca nas mãos de Deus, você começa a viver coisas extraordinárias. Pensa que João não ficou rico. João não ficou rico. João não terminou a vida abraçado com a sua família. João terminou a sua vida numa ilha, preso, escrevendo, dizendo: gente, continuem firmes. Deus está me mostrando que vai acontecer no fim de todas as coisas. Mantenham-se firmes, porque a vitória final está nas mãos do Senhor Jesus. Amém, igreja? É isso que João faz no final da sua vida. Ele não está aqui: gente, fui preso, olhem por mim, estou com 94 anos, não é justo que eu tenha que passar por isso no final da minha vida. Não, ele termina a sua vida escrevendo a igreja de Cristo Jesus. Pessoal, olha, eu tenho tido visões, o Senhor está me mostrando, a igreja já é vencedora. Ele vem sobre um cavalo branco, ele vem buscar a sua igreja, e a sua igreja já é uma igreja vencedora. Não temam, não desanimem. Caminhe até o fim, porque a nossa vitória está no Senhor. Termino dizendo: sejam corajosos para mudar as circunstâncias. Sejam corajosos para se arrepender e mudar as circunstâncias, porque o arrependimento nos leva a reavaliar as nossas rotas. Tenham humildade para somar, porque servir é mais importante do que ser reconhecido. E tenham sabedoria para viver, porque seguir a direção do Senhor é a chave para uma vida com um propósito claro e bem definido. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Feche os seus olhos.